Olá, hoje vamos falar a respeito do verdadeiro presente, né? Dentro do tema princípios bíblicos. Essa é uma série que relata os princípios bíblicos, né, da igreja cristã evangélica, a qual nós professamos, né? E, e hoje nós vamos pensar no verdadeiro presente. Qual é o verdadeiro presente? Eu quero convidá-los a que acompanhe as lições com um texto bíblico. Não importa a versão, não importa se é católica, se é protestante, não importa. O importante é o texto bíblico, né? O verdadeiro presente. No mundo em que nós vivemos, apresenta muitos problemas de ordem social, de ordem emocional, de ordem espiritual e político. Qual seria a solução para tantos problemas? Alguns acham que o sistema de governo, né, capitalismo, comunismo ou socialismo seria a solução. Já outros afirmam que a solução, a resposta é a conversão a uma religião, né? Como por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o cristianismo, né? Virando crente, enfim, etc. Agora, a Bíblia Sagrada apresenta a solução para o problema do homem no mundo, né? Mas para chegarmos na solução, nós precisamos primeiro entender a real situação do homem, né? Então, nesta lição, nós vamos aprender em que condição o homem foi criado, né? E em que condição ficou. Irmãos, nós acreditamos na criação de Deus. Nós acreditamos que o homem, o mundo e tudo que existe foi criado por um Deus e por um ato de vontade. E Deus, o caráter de Deus é santo, ou seja, ele é perfeito, né? Então tudo que Deus faz é perfeito. Então nós acreditamos que o universo, a natureza e a humanidade foi criada perfeita, perfeita, né? Pastor, mas hoje não está mais perfeita. Não, hoje não está. Hoje não está. E há uma razão para que não esteja, né? E a gente vai entender isso hoje, né? A comunhão perdida. Como era a comunhão do homem com Deus? Gênesis 1, 26 e 28 nos fala que, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então está dizendo que o homem ele foi feito, ele foi formado, né? A imagem e semelhança de Deus. E prossegue: e domine sobre os peixes. Então o homem foi formado, né? O homem foi feito e ele foi feito à imagem de Deus. E Deus é perfeito. Então o homem, quando
foi criado, ele trazia em si uma perfeição. E Deus deu ao homem o domínio. O domínio do quê? O domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Né? É observar, Deus não criou deuses. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem com um potencial de fazer tudo correto, né? Mas com a capacidade de também errar. Com a capacidade de também errar. Por quê? Porque Deus criou o homem livre. Deus não criou o robô. Deus criou o homem com a livre iniciativa de escolher entre o certo e o errado. Mas por que isso, pastor? Porque se Deus houvesse criado o homem sem a opção de escolher entre o certo e o errado, não saberíamos se o homem ama verdadeiramente a Deus, porque ele assim deseja, ou se ele amaria verdadeiramente a Deus por não ter opção. Então, o livre-arbítrio, a livre escolha, foi dado por Deus aos homens e aos anjos anteriormente. Os anjos também tinham livre opção. Né? E a Bíblia relata que 1/3 dos anjos preferiram se revoltar contra Deus. Né? Olha lá, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Enfim, Deus, ele reafirmou que o homem iria dominar e iria sujeitar a terra. Né? Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e amanhã o 6º dia. Então, quando Deus terminou toda a criação, né, e o homem e a mulher foram os últimos, né, a serem criados, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Quer dizer, não havia pecado, né, irmãos? Não havia erro, né? Agora, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso aqui é importante a gente observar. O homem, para fins de estudo, ele é dividido em 3 partes, para fins de estudo. O corpo físico, que é esse que a gente toca, onde estão os sentidos. O corpo físico é essa parte do ser humano que se relaciona com o mundo. Mas o homem também, ele tem uma parte que é imaterial. Corpo físico, a parte material. E o homem tem outra parte que é a parte imaterial, que é o quê? Que é o espírito. O espírito do homem é esse sopro de Deus, né? É o ruá de Deus. Então, todo ser humano, toda criatura, ele tem uma partícula de Deus dentro de si, né? Que é o sopro divino, que é a vida. Né? E da união desse sopro divino com o pó da terra, surgiu a alma. Então, o homem de verdade é a alma. É a alma. Porque hoje a alma ela é eterna. A alma é eterna. O nosso corpo físico, ele morre. Ele morre. O nosso espírito humano, ele nasce morto. Ele nasce morto. Isso depois do pecado.
né, que nós veremos logo a seguida. Mas o importante é a gente entender que nós somos espírito, nós temos um espírito, que é esse sopro da vida que Deus nos deu. Nós temos a parte física, que é onde estão localizados os sentidos, e nós somos uma alma. A verdade é que nós somos uma alma. E a alma é eterna. Depois de criada, a alma é eterna. Mas olha o que acontece em Gênesis 2, 16 e 17. Depois que Deus criou tudo, né, Deus chamou o homem e deu ao homem uma ordem. Qual ordem? E ordenou o Senhor Deus ao homem, Adão, só existia Adão, né? Dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então pode comer de tudo, Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Pastor, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um despertar. É um despertar. Um despertar do quê? Para o conhecimento entre o bem e o mal. É um despertar para a malícia. Para a malícia. E havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque o dia que comer, o homem morreria. E aí nós vemos que o homem, ele foi criado para ser eterno. O homem foi criado para ser eterno, para ter um relacionamento com Deus, para viver em harmonia com Deus. Agora, com o pecado, Deus tinha que cumprir a sua promessa. Qual era a promessa? No dia que comesse a árvore, que simbolizava o pecado, o homem morreria. Então, com o pecado, como o homem comeu, Deus teve que cumprir. Deus teve que cumprir essa promessa de morte. E aí, então, quando o homem comeu da árvore, o homem e a mulher, houve de imediato a morte espiritual. A morte espiritual. O homem deixou de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o homem, ele praticou o pecado e Deus é santo. Olha lá, ó, Abacuque 1:3. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quer dizer, Deus, ele não pode ver o mal. Então, como o homem pecou, houve a separação espiritual entre o homem e Deus, né? E agora o homem era um pecador. Era um pecador. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para que esse relacionamento se restabelecesse. E é isso que nós vamos ver durante o curso, né? Então, houve a morte espiritual de imediato. Posteriormente, houve a morte física. O homem, com o tempo, né, foi se deteriorando fisicamente e veio a morrer fisicamente. Veio a morrer fisicamente. E, por fim, a morte da alma. A morte da alma. Então, o pecado causou 3 mortes. A morte do espírito, né? Porque nós somos espíritos. E hoje o homem nasce com esse espírito morto. Hoje o homem nasce sem relacionamento com Deus. Um bebezinho bonito, ele nasce com o espírito morto, conforme Deus, conforme a Bíblia. A morte física é fato, todos nós vemos os cemitérios cheios de cadáveres, né? De restos mortais. E a morte da alma é anunciado na Bíblia. A morte da alma. Nós somos uma alma eterna depois de criada, né? Depois de criada. E depois da morte física, a alma continua viva. A alma continua viva. A questão principal é: aonde essa alma vai passar a eternidade? Porque existe uma eternidade. Existe. A Bíblia relata que existe. A questão é, aonde essa alma, depois que o corpo físico morrer, se o espírito não foi regenerado, aonde essa alma vai passar a eternidade? Então, as lições, ela vai dar a você condição de escolher aonde você quer passar a eternidade.
Porque só há dois locais. Ou junto de Deus, que é o que nós chamamos de céu, ou é afastado de Deus, que é o que nós chamamos de inferno. O céu, a Bíblia fala que é um local. É um local, existe o céu. E o inferno, a Bíblia fala que é um local, existe o inferno. Existe o inferno, conforme o texto bíblico. Então, nós temos que aprender para tomar a decisão correta. E uma outra pergunta importante, depois da leitura desses textos, é o seguinte: quais são as diferenças entre o homem e os animais? A diferença básica é que somente o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Quer dizer, parecidos com Deus. Não é Deus, mas parecido. E em que consiste essa imagem de Deus? Em que consiste? Na qual o homem foi criado? Consiste no domínio sobre a terra, na capacidade de domínio sobre a terra. Consiste no poder da comunicação, no poder da fala, no poder da fala. Consiste na capacidade do raciocínio. Consiste na capacidade do raciocínio. Consiste no fato de que um homem tem um espírito. O homem tem um espírito. O animal não tem espírito. E consiste que o homem tem capacidade de fazer escolhas, livre-arbítrio. E nós percebemos que com o pecado, tudo isso foi maculado. Tudo isso já não é mais perfeito como no original, no ideal de Deus. Por quê? Hoje o domínio sobre a terra é com dificuldade. O homem tem, para dominar a terra, hoje é muito difícil. Né? É com dificuldades. Há regiões que são extremamente inóspitas para o homem. O homem não tem acesso. Né? O poder de comunicação, hoje nós percebemos o quanto é difícil, quantas guerras surgem pelo fato de nós termos dificuldade em nos comunicar. Desde no interior de um casamento, como numa fábrica, local de trabalho, como na escola, como nos países, as guerras acontecem por falta de comunicação, por transparência, por entendimento na comunicação. Tudo isso porque o pecado atingiu todos esses ideais de Deus. Na capacidade de raciocínio. Hoje o homem, ele não é o ideal de Deus na capacidade de criar, de raciocínio. E no fato de ter espírito, mas ocorre que o homem hoje, ele nasce com o espírito desligado de Deus. O espírito do homem, esse ruar de Deus, no aspecto espiritual, ele nasce inativo. Pastor, mas como que ele vai se ativar? Ele só vai se religar com Deus novamente, ele só vai voltar a ter um relacionamento com Deus, o espírito e por conseguinte todo o ser humano, quando for cumprido aquela pena. Qual pena? Que o salário do pecado é a morte. Para pagar o pecado só com uma morte. E nós vamos entender que mais para frente que essa morte é a morte de um ser justo, perfeito, que não poderia ser nós, porque nós não somos justos. Nós não somos perfeitos. Então teve que alguém justo, perfeito, morrer em nosso lugar para que nosso espírito ele fosse reavivado e nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus. E nós sabemos que quem morreu foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. E quem acredita que Jesus Cristo morreu no seu lugar e deposita fé em Jesus Cristo, passa a ter o espírito reavivado, ativo, e dessa forma passa a voltar-se a relacionar-se com Deus. Porque Deus é espírito e nós temos um espírito do homem. E o nosso espírito é que se relaciona com Deus. Né? Então, por ter a imagem e semelhança de Deus, o homem é uma criação especial. O homem é uma criação especial. Ele, o homem, foi criado para ter comunhão com Deus. Né? E esta comunhão é que é o verdadeiro presente de Deus para o homem.
esta comunhão. Nós lemos no texto bíblico que Deus, no final da tarde, caminhava com Adão, conversando com Adão. E que quando Adão pecou, a primeira providência de Adão foi se esconder de Deus, fugir de Deus. E todo ser humano até hoje foge de Deus, né? Então, esta comunhão, ela só é restabelecida quando o espírito do homem é reativado. E ele só é reativado quando nós aceitamos Cristo, que morreu em nosso lugar. Mas o homem, né? Então o homem pecou e jogou fora o presente de Deus. F. O pecado quebrou a comunhão de Deus, do homem com Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, os nossos, né, encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus para nós, para que não vos ouça. A verdade, irmãos, é que biblicamente Deus somente ouve aqueles que clamam a Ele em nome de Jesus, acreditando na pessoa de Jesus, né? E este rompimento aconteceu conforme Gênesis 3, né? Do versículo 1 a 24. Eu convido os irmãos a lerem depois o capítulo 3, que vão entender bem essa história. É muito importante ler Gênesis capítulo 3, né? E para a gente prosseguir com o entendimento. Depois da perda da comunhão, o homem foi tomado por um grande vazio, porque algo foi tirado do homem, né? Que era o relacionamento com Deus, né? Foi tirado. Então, esse vazio existencial, nós percebemos claramente nas pessoas, claramente. E a vida, para muitos, se tornou sem propósito. Tem gente que não sabe para que vive, por que vive. Tem gente que não sabe. Tem pessoas que não conhecem a paz, só vive conflito. Até hoje só tem vivido conflito e não tem um rumo, não tem uma direção. Por quê? Porque foi tirado. O pecado tirou essa bússola, esse norte da vida do homem. E somente Jesus Cristo é que pode completar esse vazio no homem. Somente Jesus Cristo é que pode trazer esse norte. Nós percebemos que algumas pessoas tentam preencher esse vazio por várias maneiras, né? Uns se entregam a bebidas, outros se entregam às drogas, né? Outros se entregam à profissão, ao trabalho, outros se entregam aos filhos, outros se entregam às vaidades da vida e daí por diante. Mas todas as tentativas, irmãos, são vãs. São vãs, pois somente a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, é que pode preencher esse vazio. É que pode preencher esse vazio, né? A comunhão procurada. O homem, a partir daí, ele buscou restabelecer a comunhão com Deus, né? E um dos meios que o homem buscou para restabelecer a comunhão com Deus foi a religião. Então o homem imaginava que a religião daria a ele o quê? Salvação. Salvação do quê? Da sua alma. Da sua alma. Mas o que é religião? O que é religião? Religião, irmãos, nós podemos ver em Gênesis 3:7. Depois que o homem e a mulher comeu da fruta do pecado, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. Até então eles não tinham essa malícia. Eles não observavam que estava nu. Isso era indiferente para ele. E o que fizeram então? Cozeram, quer dizer, fizeram, né, ali uma vestimenta com folhas de figueira. Foram na árvore, arrancaram umas folhas e fizeram para si aventais, para encobrir a vergonha. Então isso é uma religião. É o quê? O que é religião? É a tentativa humana, né, de voltar a se relacionar com Deus. Olha o primeiro casal que fizeram. Qual foi a primeira providência? Ao invés de buscar a Deus, pedir perdão, né? Não, eles foram buscar um meio alternativo.
foram tentar ludibriar Deus através do que? Através da religião. E o que é religião? Então, a religião é o esforço do ser humano para alcançar Deus. Para alcançar Deus. É um conjunto de regras rígidas, rituais e observações cerimoniais, inspirada pelo medo. Pelo medo. Porque o homem, quando perdeu o relacionamento com Deus, ele entrou em pânico, ele ficou com medo. Então, religião é isso, né? É uma tentativa humana de mudar comportamentos a fim de ser aceito por Deus. E como que nós conhecemos um religioso? Geralmente, um religioso é conhecido porque gosta de afirmar: nasci nessa igreja e vou morrer nela. Então, o religioso, ele valoriza mais a igreja do que o senhor da igreja, né? O religioso é alguém que está esperando sua salvação através de uma instituição religiosa, de uma igreja. Esse é o religioso. E tem religioso espírita, tem religioso protestante, tem religioso católico, tem todo tipo de religioso, né? O religioso geralmente tem mandamentos prediletos. Ah, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, sou melhor que muitos. Quer dizer, o religioso confia no seu próprio juízo para merecer a salvação, para ter de volta o relacionamento com Deus. Todavia, a religiosidade não restaura a comunhão com Deus e nem preenche o vazio do homem. Quantas pessoas dentro da igreja vazias? Ela vazia, a igreja às vezes lotada, cheia, mas a pessoa vazia. Por quê? Porque falta o principal dentro dela, que é quem? Que é Jesus Cristo. E o outro meio do homem tentar se relacionar com Deus é através da religião mais obras. Então agora tem um aspecto, né, metafísico, religioso, e tem as obras, que ele acredita que traz a salvação, mas não traz. Porque o homem então é iludido a se esforçar, né, a fim de conseguir a salvação. A fim de conseguir a salvação. Ele é enganado, ele é iludido a ele se esforçar, né? Ele é levado a confiar num sistema de boas obras para ganhar a salvação. Ou entregando cesta básica, ou entregando marmita, ou, sabe, todo tipo de esforço, de obra que você possa imaginar, acreditando que dessa forma está se purificando para chegar, ou chega a imolar o corpo, agredir o próprio corpo, imaginando que isso vai aproximar-se de Deus, mas não vai, não vai, né? Porque é uma tentativa do homem de superar as coisas ruins que pratica. Todos nós praticamos coisas ruins, irmãos, né? Mas esses que confiam na religião mais obras, eles acreditam que dessa forma eles vão superar as coisas ruins que praticam com boas obras. Estão enganados. Será que as boas obras salvam? Veja o que a Bíblia diz das nossas obras em Isaías 64:6. Olha o que Deus fala em Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, quer dizer, todas as nossas obras, tudo que nós achamos que é certo, justo, são como o trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então Deus está falando que, olha, não há obra do homem que possa se comparar à obra de Deus para a salvação. Então não existe. Olha o que fala Efésios 2, 8 e 9. Olha o que fala, olha, porque pela graça, é de graça, é gratuito. Nós somos salvos, temos a nossa alma salva. A salvação da nossa alma é de graça. Mas é porque é pelo meio da fé, por meio da confiança. Da confiança em quem? Da confiança na obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Pecado só paga com morte. Morte de alguém perfeito. Nós não somos perfeitos. Jesus foi perfeito. Então, quando nós confiamos, acreditamos, puxa vida, ele morreu no meu lugar, né? Ele é o meu Senhor. Estou salvo.
estou salvo. Porque é fé, é acreditar, né? E isto não vem de nós. A salvação não vem de nós. A salvação é dom de Deus, né? Então esse versículo, ele nos afirma que obras não salvam. Obras não salvam a nossa alma de ir para o inferno. E qual que é outra forma, pastor, do ser humano tentar a salvação, né? Que muitos ainda pensam em conseguir através da religião, mais as obras e agora colocando Cristo. Quer dizer, querendo dar um ar de confiança, de fé. Mas ele colocou a religião e a obra. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Tem muitas igrejas que falam de Cristo, mas tem muitas igrejas que focalizam na religião, nos ritos, nas cerimônias, nas vestimentas. Tem muitas igrejas que confiam nas obras. E põe Cristo lá também, que é para poder agradar, né? Mas não funciona assim, irmãos. A Bíblia fala que a salvação é só através de Jesus Cristo, né? Nesse caso, onde esses colocam a religião, mas a obra, mais Cristo, o que eles pretendem dizer é: acrescente Jesus na sua lista de atos, de ritos, de rituais, de vestimentas, né? E de obras, e tudo estará bem. Mas não é o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia nos ensina que só há um caminho de salvação. Nós temos que acreditar na Bíblia. A Bíblia fala que só há um caminho. Qual é o caminho? João 14,6. Esse é um versículo para decorar. João 14,6. É Jesus que fala: olha, eu sou no singular. Eu sou o caminho no singular. Então só ele é o caminho, né? Eu sou a verdade no singular. No singular. E a vida ainda no singular. Quer dizer, só há um. Olha o que Jesus fala: ninguém vem ao Pai, quer dizer, a Deus Pai, senão por mim. Então nós só podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. Não há Maria, não há Pedro, não há rito, não há religião, não há ritual, não há vestimenta, não há promessa, não há obra, não há nada que nos leve a Deus. Não há nada, somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, né? Então esse é um versículo importantíssimo, né? Então, resumindo, nós percebemos que o homem foi criado num estado perfeito, mas hoje, depois do pecado, ele se encontra no estado pecaminoso, né? Nós entendemos que o homem precisa da salvação da sua alma, pois caso contrário, o seu destino final será a eternidade separada de Deus. Aonde? No inferno. E nós aprendemos que o homem não consegue restaurar a comunhão com Deus pelo seu próprio esforço. O homem não consegue. A pergunta que fica então é: então, como pode o homem restaurar sua comunhão com Deus? Pergunta importante, né? Pergunta importante que a gente pretende responder agora. Olha, nós somos salvos pela graça, Efésios 2,8. Porque pela graça, quer dizer, gratuito, de forma gratuita, sois salvos, mas através da fé, da confiança, do acreditar. E isto não vem de nós, quer dizer, a salvação não vem de nós, não é esforço nosso. Nada que nós possamos fazer nos dará a salvação, né? Isso não vem de nós. É dom, é doação, é presente de Deus, né? Então a Bíblia fala que a nossa salvação vem pela graça, que na verdade o que nós mereceríamos é a morte. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, quer dizer, o pagamento do pecado, e todos nós pecamos. Quem é que nunca pecou? Todos nós pecamos. Eu peco, tu pecas, nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida. E é a vida eterna. Quer dizer, a vida junto com Deus. É a nossa alma junto com Deus nos céus. Por Cristo, quer dizer, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos nós, o que nós mereceríamos era a morte. Agora,
O que é graça? Graça é o ato de Deus nos dar seu amor e misericórdia, quando o que na verdade nós mereceríamos era o castigo eterno. Então isso é graça. A graça de Deus, Deus é justo, então Deus tem que cumprir a promessa dele, né? O salário do pecado é a morte, tem que cumprir. Mas Deus é amor, tudo que Deus faz é amor. Mas Deus é misericordioso. O que é misericordioso? Misericórdia é você não dar para a pessoa o que ela merece. Nós merecemos a morte, mas Deus não nos dá a morte. E Deus é gracioso. O que é graça? É dar à pessoa o que ela não merece. Misericórdia é não dar o que ela merece, por justiça. E graça é dar o que ela não merece. O que ela não merece. Então a nossa salvação é graça, é um presente que nós não merecemos. O que nós não merecemos. Deus é santo, né? Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é misericordioso também. Então, todo aquele pecador como nós, que pedimos misericórdia para Deus, Deus me perdoa, eu reconheço que eu sou pecador, e eu não quero ir para o inferno. Eu não quero passar a eternidade no inferno. Então, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu no meu lugar. Eu tenho o Senhor como meu Salvador, meu Rei, meu Deus, o meu Senhor. A Bíblia fala que nós somos salvos quando nós reconhecemos isso, de fato e de verdade. A Bíblia fala por quê? Porque pedimos misericórdia. E como Deus ele é misericordioso, ele não pode deixar de dar misericórdia. A quem pedir, se pedir de coração, Deus dá o perdão a todos. Do que teoricamente comete o menos pecado ao maior assassino. Tá certo? Mas nós vamos aprender isso melhor, tá? Então, é o ato de Deus nos dar o seu amor e misericórdia, quando o que merecíamos era o castigo eterno. Graça é o ato divino de punir o pecado, não em nós, no homem, mas punir em Cristo. Deus tinha que punir, alguém tinha que punir. Então Jesus Cristo morreu por nosso favor, em nosso lugar. Graça é o prêmio imerecido de Deus ao homem, ó Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Cristo, e ele já morria por nós. Jesus Cristo já nos amava antes de nós amarmos a ele, né? Então, para o homem, essa salvação não custou nada, senão a quebra do orgulho, né? Em reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Para o homem não tem preço, nenhum homem é merecedor, né? O que é graça? A graça é Deus fazendo para o homem aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, né? E a fé é a maneira de nós nos apropriarmos desse presente. É a maneira de nós termos a nossa comunhão restaurada. Mas é preciso nós observarmos que, com relação ao conceito de fé, existe a fé natural, que é a fé de conhecimento, né? Que é fé de conhecimento. É a fé que diz, eu creio que, né? Eu acredito que. Normalmente é em razão daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós tocamos. É em razão dos sentidos. Essa é a fé do conhecimento. Não, eu vi Jesus andar sobre as águas, então eu acredito. Mas felizes somos nós, Jesus diz, que não vimos e acreditamos, né? Então existe a fé é a fé natural, que é essa fé do conhecimento. E existe a fé interesseira. Qual? Que é aquela fé que se aproxima de Deus procurando benefício. Não, vou buscar a Deus para ter o casamento restaurado. Vou buscar a Deus para poder minhas finanças se equilibrar. Vou buscar a Deus por uma cura. Essa é uma fé interesseira. Deus responde? Responde. Responde. Para provar que ele é Deus em sua vida. Mas chega uma hora que Deus percebe que isso é uma exploração, porque ele é onisciente, né?
Essa é uma porta de entrada para o mundo de relacionamento com Deus, mas não, nós temos que crescer na presença de Deus, né? Existe também a fé intelectual, que é uma fé que crê na existência de Deus, acredita na existência de Deus, sem contudo se envolver com Deus. Não, Deus existe, mas eu estou montando a minha firma agora, não posso me envolver com isso. Não, Deus existe, eu sei que Deus é poderoso, mas eu estou estudando, não posso me envolver com isso. Então, essa é uma fé intelectual. E, por incrível que pareça, é a mesma fé que os demônios têm, que Satanás tem. Olha, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios acreditam e têm medo. Mas o que eles fazem? Não se converte, porque não pode se converter. Então, se você acredita em Deus, sabe que Deus é existente, mas não faz nada, qual a diferença entre a sua atitude e a atitude do demônio? Nenhuma. Nenhuma. A dele, do demônio, tem mais, que ele se estremece, ele tem medo, né? Então, esta é o tipo de fé que diz, eu creio quando? Quando a minha firma estiver boa, quando o meu casamento estiver legal, quando eu tiver terminado a faculdade, eu volto a ver isso. Esse é o tipo da fé. E essa fé não agrada a Deus. Agora, a fé que toma posse do presente, da restauração do relacionamento com Deus, é a fé bíblica. É a fé que a Bíblia relata. É aquela confiança na pessoa de Jesus Cristo. É a confiança não é confiança na igreja, não é confiança no pastor, né? É confiança na pessoa e na obra. Qual obra? A morte de Jesus Cristo na cruz, no meu lugar, porque aquela cruz era para nós que somos pecadores. Mas Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Então a fé bíblica é essa, olha, é acreditar que Jesus Cristo é Deus que se fez carne e que ele morreu na cruz foi em nosso favor. Esta é a fé bíblica, né? Essa é a fé bíblica. Esta fé traz a certeza que Deus perdoa os nossos pecados, ó, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? A pessoa que tem essa fé, ela confia, ela dá crédito no objeto da fé, na pessoa. Essa fé que nos leva a agir, que nos leva a movimentar. Não espera terminar a faculdade, não espera casamento melhorar, não espera a empresa estar bombando, não. Não, essa fé faz com que nós tenhamos atitude. É a fé que diz, eu creio em. Em quem? Em Jesus Cristo. Na obra dele da cruz. E esta fé não é somente uma ação humana. É uma confiança na fé bíblica, nos escritos da Bíblia, nos relatos da Bíblia. Tal fé leva o cristão a praticar boas obras. Ó, Tiago 2,20. Mas o homem vão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então essa fé, depois que você tem essa fé, você começa a praticar obras. Ah, pastor, mas eu não tinha falado lá atrás. Não, lá atrás era praticar as obras para ter salvação. Aqui é praticar as obras porque teve a salvação. Lá pratica a obra para alcançar a salvação. Aqui, depois que alcançou a salvação pela graça, pelo presente de Deus, começamos a praticar a obra. Começamos a fazer algo de bom. Então, não pratica a obra para ser salvo, mas pratica porque é salvo, né? Agora, a fé bíblica só tem validade porque o seu objeto, o seu objetivo é o próprio Jesus Cristo. Nós chegamos à conclusão que cremos em Jesus Cristo e nada mais. Não acredito, Jesus Cristo foi Deus, viveu na terra assim. Eu creio, né? O único objeto digno de confiança, fé, é Jesus Cristo. Então, ter fé é crer que Jesus Cristo tomou o meu lugar, que aquela cruz era para mim, mas que Jesus Cristo morreu em meu lugar para pagar os meus pecados. Ter fé é crer que Jesus Cristo morreu para me salvar da morte eterna, da minha alma, que é a ida para o inferno, né? A eternidade no inferno. E Jesus Cristo nos salvou.
Ter fé é aceitar o presente, a graça de Deus, a comunhão restaurada e, consequentemente, a salvação da alma e a vida eterna. Concluindo, irmãos, o pecado fez o homem perder a comunhão íntima com Deus. E por mais que o homem procure, pelos mais variados meios, religião, boas obras, ser bonzinho, somente pela fé em Jesus a comunhão é restaurada. Porque a salvação não tem preço. É simplesmente pela graça de Deus. Né? Nós teremos agora aqui um espaço para reflexão. Essa lição é encaminhada a todos vocês. Preencham essa reflexão fazendo uso da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, nós aprendemos hoje que o verdadeiro presente é o relacionamento do homem com Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa lição, que essa verdade possa calar fundo no nosso coração. E nós reconhecemos que precisamos de Jesus Cristo em nossa vida, que somente através dele podemos voltar a ter o relacionamento com Deus. Que corações e mente possam ser abertas e que o Santo Espírito faça um restauro na vida de cada um. Essa oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.